Olá, irmãos, para mim é um prazer estar falando nessa conferência, nessa segunda conferência Cultura Cristã Online. Eu sou o pastor Heber Carlos de Campos Júnior e eu tenho o privilégio de dar essa primeira palestra após a palavra do reverendo Roberto Brasileiro. O meu tema nesta noite é como valorizar o texto bíblico. Eu quero começar falando que todo mestre que ensina na escola bíblica dominical, todo pregador da palavra tem duas grandes preocupações. A primeira delas é aprender a olhar para o livro, o texto sagrado. E a segunda é olhar para as pessoas, é o que elas precisam ouvir, que vai nutri-las, que vai edificá-las, que vai confortá-las, que vai confrontá-las. O professor ou pregador, ele é responsável por fazer a ponte entre o texto e os ouvintes. Ele precisa se preocupar tanto em fidelidade às escrituras, quanto em aplicabilidade para a audiência. Mas um não deve ser praticado em detrimento do outro. A gente ama a Deus quando a gente valoriza a sua palavra, e a gente ama o próximo quando a gente se preocupa com as necessidades e os desafios de quem nos ouve. Por outro lado, a gente também ama o próximo quando a gente dá a palavra de Deus e não a palavra dos homens. E a gente ama a Deus quando nós nos preocupamos com as necessidades do seu povo. O ponto que eu quero dizer é que a gente pratica os dois grandes mandamentos, o amor para com Deus e o amor para com o próximo, quando a gente faz essas duas coisas do mestre e do pregador. Preocupação com o livro, preocupação com as pessoas. Deve haver um equilíbrio quanto a esses dois deveres do professor e do pregador. É claro que é possível nós enfatizarmos um em detrimento do outro, uma tarefa em detrimento da outra. Nesta palestra eu vou me preocupar apenas com a primeira das atividades, apenas com o primeiro aspecto, como valorizar o texto bíblico. Por isso que o meu objetivo vai ser tentar mostrar como nós não devemos trazer nossas ideias sobre o texto, nossa preocupação com a cultura contemporânea e nossa atenção aos problemas e necessidades dos nossos irmãos. Isso não deve nos fazer cegos para as particularidades do texto. A gente precisa aprender a vir para o texto desejoso de vê-lo fascinante aos nossos olhos. Isto é, como é que ele se descortina diante dos nossos olhos. Antes do que chegarmos com perguntas prontas para ele responder, a gente precisa aprender a reformular nossas perguntas quando a gente aprende desse texto. Antes do que achar as respostas para os debates contemporâneos, a gente precisa olhar para o texto a fim de que as nossas lentes culturais sejam ajustadas. Por isso, eu quero trabalhar esse tema e vou dizer que minha palestra não vai ser técnica. Meu desejo é atingir professores de escola dominical, pregadores leigos. Eu não vou fazer aqui um curso extenso de interpretação bíblica, mas eu quero fazer levantar alguns princípios e mostrar algumas, vamos chamar de amostragens de como é que a gente aborda o texto bíblico, como é que a gente valoriza o texto bíblico. E o meu intento, a minha oração é que isso desperte o seu apetite por ser um anunciador da palavra de Deus, como professor de escola dominical ou como um pregador da palavra. Então o meu propósito envolve aprender a ouvir o texto falar, isto é, prestar atenção na intenção do autor. O que o autor quer dizer? O que ele está trazendo para nós que é tão rico que todas as épocas precisam aprender. E nós vamos fazer isso com, primeiro, um olhar mais focalizado, eu estou chamando de um olhar microscópico, e depois um olhar mais panorâmico, mais macroscópico, por assim dizer. Esses dois movimentos vão nos ajudar a entender o texto e valorizar o texto no seu contexto, tanto do livro onde ele está inserido, como na escritura como um todo. Então, a intenção do autor na sua narrativa menor, a gente precisa aprender. E também, qual é a intenção do autor, aqui eu estou me referindo ao Espírito de Deus, quando ele coloca esse trecho das Escrituras dentro deste grande livro chamado de Bíblia Sagrada. Então esse é o nosso intento. Como é que nós entendemos ele, a sua intenção dentro do bloco menor, talvez de capítulos ou de um livro, e como nós inserimos ele num bloco maior, que é a revelação completa das Escrituras Sagradas. Então, a minha palestra de agora em diante tem duas partes.
A primeira parte vai ser aquele olhar mais microscópico, eu chamei de uma investigação microscópica, para a gente observar os detalhes do texto, e são muitos, por isso que eu vou só dar algumas sugestões gerais. Depois a gente vai fazer um voo panorâmico, para a gente aprender a olhar como é que porções menores podem se encaixar em ensinos maiores da Escritura. Em teologia, a gente chama o olhar microscópico de exegese ou hermenêutica. Essas duas ciências fazem parte dessa investigação mais próxima. Enquanto que o olhar panorâmico é a chamada teologia bíblica. Como é que um texto se encaixa na revelação maior. Mas como a minha palestra é só uma amostragem, o que eu quero fazer não é dar aula extensa sobre isso, é levantar alguns princípios, e a gente vai fazer esses princípios serem, eu vou sempre falar que tipo de recurso ajuda a gente a buscar esses princípios e praticá-los, e quais são os perigos relacionados a esses princípios. Então eu vou falar de princípios, recursos, perigos. E vou ilustrar sempre com dois trechos da Escritura. A história de Davi, principalmente narrada em 1 Samuel, mas dando liberdade para a gente falar de outros trechos também, e a epístola de Paulo aos Romanos. Assim a gente trata de uma narrativa e de uma epístola, um texto do Antigo Testamento, um texto do Novo Testamento, para a gente exemplificar. Nem sempre eu vou dar exemplos dos dois, mas eu quero usar os dois como ponto de partida para nós aprendermos. Então vamos começar fazendo essa investigação microscópica, olhando para os detalhes do texto e aprendendo as riquezas do texto que tem que chamar a nossa atenção. Para essa investigação microscópica eu quero levantar dois princípios. O primeiro deles, se você está anotando, preste atenção. Aprenda a ouvir as ênfases do texto e do contexto. Vou repetir, primeiro princípio. Aprenda a ouvir as ênfases do texto e do contexto. Quando eu falo de ênfases, é o que está sendo mais destacado, o que está mais em voga ou aparece, salta aos olhos. E podem ser várias coisas, e eu não tenho condições aqui de expor todas elas, mas eu também elenquei duas maneiras da gente ouvir as ênfases. A primeira delas é repetição. Repetição sempre é importante. Por exemplo, aquilo que o narrador faz numa narrativa, numa história bíblica, como por exemplo a história de Davi, ou o autor de uma epístola faz, como é o caso de Paulo, a repetição é aquilo que você deve mais ouvir. Normalmente isso é o que norteia o texto, principalmente numa cultura do Antigo Testamento, em que você tinha aprendizado por repetição. E tanto no Antigo como no Novo Testamento, as pessoas ouviam essas histórias lidas. As cartas de Paulo eram lidas todas de uma vez, para um público ouvir quando reunido na igreja. Então, a cultura de ouvir exige que você preste atenção em ênfases, em repetições. Então vamos dar exemplos, tanto na história de Davi, quanto na epístola de Paulo aos Romanos, para a gente captar o que os autores estão dizendo. Logo depois da vitória sobre Golias, um texto bem conhecido, logo em seguida é introduzido o personagem de Jonatas. E diz o texto em 1 Samuel 18, que Jonatas amou a Davi com a sua própria alma. E aqui começa uma história que a gente está acostumado a relacionar com princípios de amizade, porque a amizade entre Jonatas e Davi é muito marcante. Mas o texto está dando uma ênfase em 1 Samuel 18 que você precisa prestar atenção. Por quê? Porque não só Jonatas, todos amam a Davi em 1 Samuel 18, exceto Saul. O texto fala no versículo 1 que Jonatas ama Davi, depois fala que os servos de Saul amam a Davi, depois fala que todo o povo de Israel e de Judá ama a Davi, porque ele é vitorioso nas batalhas, e depois Mical, a filha de Saul, também ama a Davi. Há uma ênfase aqui, e a ênfase é para você entender como é que você responde ao ungido de Deus, não como Saul, mas como os demais. Amar a Davi. No caso de Romanos, pega Romanos 7,
aquele texto conhecido em que Paulo fala da vitória da carne, vamos dizer assim, da dificuldade de obedecer à lei. Existe uma ênfase em Romanos 7 que é oposta ao que acontece em Romanos 8. Romanos 7, o eu aparece cerca de 30 vezes, ou explicitado, o pronome explicitado, ou o verbo na primeira pessoa do singular. É sempre o que eu faço, o que eu gostaria de fazer e não consigo, porque Romanos 7 ensina pra gente o que nós somos incapazes de fazer por nós mesmos. Já em Romanos 8 a ênfase é o contrário. Alguns estudiosos dizem que é o capítulo do Espírito Santo, porque é o capítulo da Bíblia que mais repete o Espírito Santo de Deus. 21 ocorrências em um mesmo capítulo. Por quê? Porque o ensino de Romanos 8 é a vida cristã vitoriosa por força e por obra do Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente olha para as repetições do texto, a gente aprende uma das ênfases que o autor quer dar. Uma segunda dica de como ouvir a ênfase é você prestar atenção nas ações. Então, primeiro eu falei das repetições, agora as ações. As ações são importantes, tanto as ações dos personagens nas narrativas e também os verbos em todo o raciocínio colocado nas epístolas. As ações e os verbos é que normalmente dão movimento ao texto. O texto anda baseado nas ações dos personagens ou nos verbos colocados pelo apóstolo Paulo numa das suas epístolas. É isso que dá movimento ao texto e normalmente é onde você encontra a maior riqueza de interpretação. São nas ações, nos verbos. Então vamos ilustrar isso com a história de Davi novamente e com a epístola de Paulo aos Romanos. Davi, eu falei de 1 Samuel 18 e eu disse que todos amam a Davi. Mas tem mais um detalhe que é muito interessante. Em 1 Samuel 18, Davi sempre é o objeto do amor. Curiosamente, nunca fala que Davi ama. Ele sempre é o amado. Ele nunca ama alguém. Não é que Davi seja uma pessoa que não tem sentimentos. Não é isso que o narrador quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar como é que a gente responde aos grandes feitos do ungido de Deus. Ele tinha acabado de destruir o gigante. Aquilo que ninguém mais em Israel conseguiria fazer. Como é que você responde aos grandes feitos do ungido? Com amor. Amor de entrega. É por isso que Cantares fala de como a mulher se dedica ao seu amado, se entrega para o seu amado. Essa é a resposta nossa, mediante os grandes feitos do ungido de Deus. E aqui você sabe que aquele que é o ungido por excelência é Cristo Jesus. Então, o texto está ensinando para a gente como é que a gente responde baseado nas ações. Davi é sempre o amado, não é aqui nesse texto aquele que ama. Olhando para Romanos 8, como exemplo, já falei de Romanos 7 e 8 do contraste entre o eu e o espírito, agora olha para as ações, para os verbos, não é? Eu falei dos verbos. Romanos 8 não tem verbos no imperativo. É um capítulo lindo, 39 versos, você conhece vários deles de cabeça, porque você já ouviu antes, e no entanto não tem um verbo que seja uma ordem. 39 versos, vários verbos e nenhum no imperativo. Por quê? Porque Romanos 8 não está te ensinando sobre o que fazer. Romanos 8 está te informando sobre o que é que Cristo fez pelo Espírito. O que é que Deus tem feito através da obra de Cristo e da operação do Espírito Santo. Portanto, quando você aplica Romanos 8, não é falando assim, pessoal, o que Deus nos ensina a fazer. Não, Deus não ensina você a fazer nada no texto de Romanos 8. Ele te ensina a crer e a descansar baseado nessas verdades proclamadas ali. Porque os verbos não são ordens, não são ordens. Eles estão no indicativo porque eles são notícias encorajadoras. Então o primeiro princípio é: aprenda a ouvir as ênfases do texto e do contexto, não é? Segundo princípio, nesse nosso olhar, nessa investigação microscópica, é: entenda as particularidades do tipo de literatura. Vou repetir:
Entenda as particularidades do tipo de literatura. O que eu quero dizer é que quando você vai ensinar ou pregar num determinado texto da Escritura, você tem que lembrar que tipo de literatura, qual é o seu gênero literário. Se você prega, por exemplo, em Salmos, você tem que lembrar que poesias hebraicas têm muita repetição. E elas não têm como intento trazer significados diferentes. Quando ela fala assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, você não vai dizer assim, irmãos, eu quero que você entenda que a Bíblia não só é lâmpada, mas ela é luz. Não são duas coisas diferentes. Porque Salmos está repleto de paralelismos em que um verso explica o outro verso. Não são duas ideias distintas. São duas maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Eu só estou dando esse exemplo simples para você entender que quando a gente ensina um determinado texto, a gente tem que lembrar que tipo de texto ele é. Qual é o gênero literário dele? É uma poesia? Então eu tenho que entender como é que eu falo de poesia e eu tenho que falar da beleza da sua construção poética. Se é uma narrativa, eu tenho que prestar atenção em outras coisas. Se é uma epístola, em outras coisas. Então vamos ilustrar com narrativas e com epístolas, só para você entender aqui, né? A narrativa seria assim, você tem que prestar atenção em grandes blocos. Você não ensina um verso numa narrativa, você ensina o enredo, que normalmente tem a apresentação dos personagens, que tem um clímax, cresce para esse clímax, depois uma resolução desse clímax. Isso é olhar para o tipo de literatura que você está analisando. Se você está olhando para uma narrativa, é assim que você tem que trabalhar com ela. Se você está lendo uma epístola, é claro que você pode ensinar trechos menores. As narrativas costumam ser blocos maiores e nas epístolas a gente costuma ensinar trecho menor. Por quê? Porque tem muito suco ali, é muito denso. Não é? Quando o apóstolo Paulo está escrevendo Romanos, por exemplo, alguns trechos de Romanos têm ensino para dar várias aulas ou várias mensagens, possivelmente. Porém, o fato de ser denso não deve ser razão para a gente não ensinar o todo da carta. Como é que ela faz parte de uma carta? Então, essa é uma maneira de olhar para o todo ou para o gênero literário. Nas cartas, frequentemente há argumentação lógica. Em argumentação lógica, as transições são fundamentais. Quando Paulo fala assim, por isso ou por essa razão, você tem que entender como é que o por isso conecta com o que vem antes. Quando ele fala assim, igualmente, aí você fala, opa, então eu tenho que olhar para o que vem antes para eu entender como é que isso aqui é igualmente ao que aconteceu antes. Essas transições são muito importantes no tipo de gênero literário que são as cartas. Então isso ilustra esse segundo princípio, tá? De entender as particularidades do tipo de literatura. Mas quais são os recursos? Pastor, o senhor está falando aqui de ouvir as ênfases, não é? De prestar atenção nas particularidades do tipo de literatura, do gênero literário. Como é que a gente aprende isso, pastor? Então, a primeira coisa que eu tenho que te dizer é o seguinte, nós temos recursos, mas você tem que estar disposto a ler, a estudar. Você que é professor de escola dominical, você que é pregador da palavra, você precisa dedicar tempo lendo, estudando. Professor que não estuda não tem conteúdo, se torna repetitivo, porque vai tirando da cachola dele as mesmas coisas sempre. Pastor que não estuda, normalmente quando ele prega, você começa a ouvir algumas das mesmas ênfases. As aplicações parece que não mudam, porque demanda muito tempo estudar e extrair as riquezas de um texto. Então, você precisa gastar tempo lendo. Agora, lendo o que, pastor? Então, existem dois tipos de recursos que eu posso recomendar a você que quer ensinar a Bíblia com mais propriedade. O primeiro deles são os livros mais panorâmicos. Talvez não exista um livro mais útil para quem está começando a estudar do que uma boa Bíblia de estudos. Uma Bíblia de estudos consegue reunir vários recursos, não é? Ela tem notas, ela tem mapas, ela tem introduções dos livros, ela mostra propósito daquele livro, ela ilustra, ela explica
textos mais difíceis, uma boa Bíblia de estudo, ou se não, dicionários, enciclopédias que têm verbetes sobre assuntos que nós estamos estudando. Esses são os livros panorâmicos. Mas também tem os livros específicos, são aquelas introduções aos livros do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. E elas podem ser muito úteis para nos dar uma leitura do todo, não é? Com mais profundidade do que só uma Bíblia de estudo, com muito mais densidade. Então, para aqueles que são mais estudados, uma boa introdução ao Antigo Testamento, uma introdução ao Novo Testamento sempre é útil. E além disso, os comentários bíblicos sobre aquele livro da Bíblia que você está explicando. Pode ser que na sua aula de escola dominical ou na sua série de mensagens, você tenha escolhido ali um trecho da Bíblia, não é um livro da Bíblia. Então, quando a gente está mais focado, é mais fácil a gente investir em recursos e comprar comentários que podem nos ajudar. Agora, antes de terminar essa primeira parte, tem dois perigos que eu quero chamar a atenção de olhar para o texto que podem acontecer com você e comigo, e a gente tem que atentar para isso, para não cair nesses erros. O primeiro deles, eu chamo, e aqui eu estou emprestando um termo de um determinado autor, atomização. Então o primeiro perigo é atomização, é olhar para o detalhe de tal forma que a gente quer tirar uma lição de cada detalhe, antes do que da narrativa toda, ou do bloco da epístola como um todo. A atomização, ela se preocupa em achar lição para cada detalhezinho. Então ela permite às pessoas, parece que é muito prático, mas ela permite às pessoas viajarem, porque elas vão olhando para cada detalhe e elas vão achando uma lição para cada detalhe do texto, antes do que entender o propósito do texto como um todo. Então vamos ilustrar com o caso de Davi. Lá em 1 Samuel 18, aquele texto que eu falei que Jonatas, então, é introduzido na narrativa e fala do amor dele, no versículo 4 é dito que ele concede então a Davi os artefatos para a guerra. Ele concede a capa, a espada, o escudo, a armadura. A ideia de que ele está reconhecendo a Davi como o grande guerreiro que acabara de vencer Golias. Mas você não pode pegar esse texto e dizer assim: irmãos, nós precisamos equipar as pessoas para as tarefas na igreja. Não adianta você falar, vai para a guerra, sem dar espada para o irmão. Olha só, parece muito legal, né? Parece muito bonito, você falando assim, olha que lição legal, hein? Pastor Eber falou que a gente precisa equipar as pessoas, mas o texto não está falando nada disso. Tem nada a ver com equipar as pessoas para trabalhar. O texto está falando de algo muito mais sublime, muito maior. É um gesto de Jonatas, o herdeiro do reino, de humildemente reconhecer que quem é o grande guerreiro de Israel é Davi. E posteriormente ele vai dizer, você vai ser rei, Davi. Eu não, você vai ser rei. Então não tem nada a ver com equipar pessoas para servir na igreja. Esse tipo de atomização não olha para a história maior. E esse é um problema. Em Romanos, a gente pode se deter às vezes em epístolas, em estudo de palavras, e perder de vista o que as palavras significam no seu contexto. Por exemplo, em Romanos capítulo 12 fala assim, que aquele que profetiza seja segundo a proporção da fé, que ele profetize segundo a proporção da fé. Se você entende, pessoal, vamos fazer um estudo aqui, o que significa a palavra fé? A fé é grande confiança em Deus, a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem, né? Hebreus capítulo 11, versículo 1. E aí você se perde nisso, o que aconteceu? Você perdeu de vista que ali não está falando de fé como confiança nossa, está falando de verdades da palavra de Deus. Quem profetiza, que seja segundo a palavra de Deus. Mas você se prende num estudo de palavras, fala um monte de coisa sobre fé e não fala sobre o que fé significa naquele texto de Romanos 12. Esse é um exemplo de atomização. Um outro perigo é de alegoria. Alegoria. Então, atomização é o primeiro perigo, alegoria é o segundo. Alegoria é quando a gente faz uma ponte subjetiva entre um aspecto do texto e o ouvinte. Imagine que eu tivesse, para ilustrar aqui, né? Imagine que eu estivesse pegando a história de Davi e Golias, e eu estivesse dizendo assim, irmãos, todos nós temos gigantes a combater. Por isso que para vencer tais gigantes nós precisamos da funda da fé.
E você precisa de 5 pedras. Lembra que Davi pega 5 pedras? Você precisa da pedra da obediência, da pedra do serviço, da pedra da Bíblia, da pedra da oração, da pedra da comunhão. Olha só, parece muito rico, não é? Besteira total. Por quê? Porque eu dou significado ao texto que não está no texto. Eu pego um aspecto histórico e eu transformo isso num sentido espiritualizado. E eu posso dar o sentido que eu quiser, e aí as pessoas que ouvem acham que eu sou muito espiritual, porque eu encontrei um significado oculto no texto. Não, ele não está lá. E você não deve forçá-lo. O texto explícito já é rico o suficiente para alimentar o povo de Deus. Não alegorize. Eu quero agora brevemente falar da segunda parte, o voo panorâmico. Eu falei da investigação, de valorizar o texto no seu detalhe. Vamos falar rapidamente do voo panorâmico, não é? De teologia bíblica. Bem, tenho também 2 princípios aqui. O primeiro princípio é: aprenda a ter a linha melódica do livro em mente. Aprenda a ter a linha melódica do livro em mente. Você fala assim, pastor, linha melódica, o que é isso? Se você gosta de música, você vai entender minha comparação. A ideia é de que existe uma coisa que amarra a música. Tem uma linha melódica. Pode ter vários instrumentos fazendo harmonia, mas você tem que prestar atenção naquela melodia, naquela linha que amarra toda a música. Essa é a ideia. É de ter familiaridade com o livro todo que você está estudando. E como é que cada parte se encaixa no todo. Tanto no livro da Bíblia, onde o texto que você está ensinando está, como na Bíblia como um todo. Então, o que seria isso, por exemplo, na história de Davi? Se você está ensinando alguma coisa da história de Davi a partir do livro de 1 Samuel, você tem que lembrar que 1 Samuel é escrito para contrastar Saul e Davi. Saul é o escolhido do povo, Davi é o ungido de Deus. E esse contraste aparece o tempo todo, para o leitor compreender que a mudança de dinastia de Saul para Davi era uma obra divina e deveria ser legitimada. Então, as batalhas de Davi que aparecem no livro de 1 Samuel, como por exemplo contra Golias, elas são para revelar que o verdadeiro guerreiro divino é Davi, e não Saul. Saul se acovarda diante dos desafios. Agora, se você está ensinando a história de Davi a partir de 1 Crônicas, a ênfase é diferente. Olha que curioso. Crônicas foi escrito para o povo que voltava do exílio, estava reconstruindo Judá. Estava a começar do templo, estava recomeçando tudo. Então, quando vai narrar a história de Davi, o pecado de Davi de levantar o censo é narrado, mas o adultério com Batseba não é. Aí você fala, como? Por que não? Porque o interesse do cronista é levar você a entender que foi por causa daquele pecado de levantamento do censo que acabou redundando em compra do terreno que seria o local do templo. O interesse dele é focado no templo. Então ele conta só o que interessa a ele na história de Davi. Não é uma história diferente, não é menos inspirada, a ênfase é outra. E você tem que entender isso. É por isso que Crônicas dá vários detalhes sobre os preparativos do templo. Samuel não dá. Porque o interesse de Crônicas é focado nessa reconstrução de Judá a partir do templo. Então, essa é a ideia de ter a linha melódica do livro em mente. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é: aprenda a utilizar a Cristo como prisma hermenêutico. Isto é, Cristo precisa ser aquilo pelo qual todo o nosso ensino passa. Ele atinge a Cristo e ele é filtrado e refratado. A luz do ensino do Antigo Testamento é refratada no evento de Jesus Cristo. Então, a ideia aqui é de que a vinda de Cristo e a revelação plena em Cristo é que dá exatidão aos conceitos. Então, por exemplo, Davi ora assim no Salmo 51, Senhor, não me retires o teu Santo Espírito. Você não pode orar assim, porque Davi está falando como um rei, e Saul já tinha o Espírito Santo retirado dele. Ele não está falando de perder a salvação, ele não está falando disso, ele está falando sobre perder o direito de ser realeza, como Saul perdera. E ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim, não me retires o teu Santo Espírito. Então você não pode pegar esse texto e aplicar indevidamente para um crente que vive depois de Cristo. Uma outra ideia é quando Davi é benevolente para com Mefibosete,
por causa do amor que Davi tinha para com Jonatas. Lembra do relacionamento entre Davi e Jonatas? Então, por que ele está fazendo isso? É porque a história bíblica o tempo todo ensina que nós somos amados por causa do amor que existe entre Deus e o seu filho. A história de Davi para com Mefibosete é um exemplo disso. Mefibosete é um filho indigno, que não tem nada a oferecer a Davi, e no entanto ele é tratado com benevolência por causa da relação de Davi com Jonatas. Semelhantemente, nós somos beneficiados por causa do amor que Deus tem para com o seu filho. Essa é a ideia de ter Cristo como prisma hermenêutico, não é? Romanos também poderia ser usado como exemplo. Romanos capítulo 13, lá nos versículos 11 em diante, fala sobre já é a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Então ele começa a narrar aqui, ele está falando de escatologia, usando a ilustração de o dia está raiando. Por que ele fala disso? Porque a gente tem que compreender que a partir da vinda de Jesus Cristo, nós já estamos em tempos escatológicos. Então, Paulo está falando de expectativa escatológica para quem vivia nos seus dias e para quem vive hoje lendo Romanos 13, porque a vinda de Jesus, a primeira vinda, já foi escatológica. Isso é ter a Cristo como prisma hermenêutico. Recursos para a gente aprender isso: livros de hermenêutica, livros de teologia bíblica. A editora Cultura Cristã tem uma série excelente, que sempre tem como subtítulos assim, o Evangelho segundo Davi, o Evangelho segundo Ruth, o Evangelho segundo Abraão e assim por diante. São livros de teologia bíblica que ajudam a gente a entender essas conexões com a história maior. E eu termino com os perigos. Quais são os perigos desse voo panorâmico? O primeiro deles é tentar achar cada detalhezinho apontando para Cristo, não é? Às vezes isso é chamado tecnicamente de tipologização. A maneira como a gente olha para Cristo é entendendo a história como um todo, não é pegando um detalhe e lançando para Cristo. Mas um segundo erro, e esse é mais comum e eu termino com ele, é quando a gente pratica o moralismo. Moralismo é quando a gente pega uma história bíblica ou um texto do Novo Testamento e tudo que a gente ensina é aquilo que a gente tem que fazer de bom, de certo, de correto, esquecendo que a gente só pode fazer alguma coisa santa por causa daquilo que Deus faz em nós. Quando a gente pensa de forma moralista, nossas aplicações sempre são assim: o que eu tenho que fazer agora? Antes do que ficar pensando, o que Deus fez por mim? Em Cristo Jesus, por obra do Espírito. Então na história de Jonatas e Davi, por exemplo, eu não posso ensinar essa história e falar de amizade. Se eu só falar de amizade, uma pessoa descrente poderia ensinar e usar essa história bíblica como exemplo. Não é uma história sobre amizade, primordialmente. Mas é uma história de amizade onde nos ensina principalmente que a gente deve se apegar ao ungido de Deus, que é Cristo Jesus. Então, eu encerro minha palavra dizendo a você que existem muitas riquezas no texto bíblico. Aprenda a olhar microscopicamente, mas também a ter voos panorâmicos. Aprenda a ver como é que o texto tem riquezas na sua particularidade, mas entenda como é que ele se encaixa no todo. E certamente os seus ouvintes, sejam eles alunos na escola dominical ou irmãos sentados no banco da igreja, terão muito a aprender. Porque Deus é gracioso todas as vezes que nós somos fiéis ao seu livro. Eu quero orar e pedir que Deus abençoe você, professor, você, pregador, para que você e eu aprendamos a valorizar o texto bíblico. Senhor Deus, há muito o que dizer, mas nesta noite nosso interesse é apenas despertar o anseio daqueles que nos ouvem, para que sejam mestres da tua palavra. Senhor, abençoa o teu povo. Cuida do teu povo de tal forma que tenham sempre mestres, pregadores que valorizam o texto bíblico, porque acreditam na maneira como o Espírito usa esse santo livro. Pedimos que a Bíblia Sagrada seja comida por nós, processada por nós e anunciada com toda a sua beleza. E que o teu povo, ao ouvir essas verdades, tenha o seu coração enchido de alegria, porque o texto bíblico é que deve ser valorizado. Nós oramos em nome de Jesus.
Amém.